Isso aí é baseado mais a pergunta é baseada no secular e no espiritual. Isso. Né? Do santo, do profano. Exatamente. É mais ou menos essa linha aí que você tá querendo bater. Cara, assim, é óbvio que você começou falando da Assembleia de Deus, que tem um costume totalmente diferente da metodista, que é a igreja que eu sempre fui. Muita gente pensou que eu era da Assembleia. Eu que pensava. Da Assembleia. Eu nunca fui assembleano. Eu nunca fui assembleano. Só que quando eu comecei a buscar o Senhor, ser batizado com o Espírito Santo, ter vontade de me envolver com as coisas de Deus, eu fui muito na Assembleia. Porque as metodistas não tinham tanto fogo assim. Entendeu? Fogo era na bleia. Começava nos hinos da harpa, puxando as músicas e tal. O fogo descia. Eu sei cantar hino da harpa. E não aprendi muito isso na metodista. Repré também, pastor? Aqueles corinho de fogo? Do corinho de fogo, do manto, da marcha, do pulo, do ré. Então, eu aprendi muito com a Assembleia de Deus, assim. É uma igreja que foi uma bênção para a minha vida em muitas coisas, né? Inclusive, grande parte do fogo que eu consegui acender foi dentro da Assembleia de Deus. Principalmente no nosso tempo. Tu é mais ou menos da minha idade, né? Sim. Então, no nosso tempo, as igrejas não tinham tanto fogo. Depois foram passando por um avivamento. Né? Hoje em dia, tu vê Batista pegando fogo, Assembleia Metodista, Quadrangular, Comunidade Evangélica. Hoje em dia não tem mais essa questão, só a Assembleia que tem o fogo. Não. Hoje em dia o fogo, o fogo do Espírito queima em tudo quanto é lugar. Queima em tudo quanto é lugar. Tá em tudo quanto é lugar. Então comecei a buscar muito nessas igrejas e acabou que eu fui me envolvendo. Mas eu nunca tive os costumes da Assembleia de Deus. Sempre tive os costumes da minha igreja. Igreja metodista. Um pouco mais fechado antes quando era da presbiteriana, mas como era muito criança, eu nem sei qual câmera que eu olho pra cá. Não, pode ficar à vontade nessa quando quiser falar com o pessoal em casa, mas fica à vontade que as câmeras vai pegando aí, mas tem um monte. Que a rapaziada chegou lá do outro lado, lá, aquela ali, a gente só acompanha o que tá acontecendo por fora. Beleza. Mas fica à vontade. Então eu sempre fui da metodista e nunca tive essa crise aí de costume, ter que se vestir assim e tal. Eu sempre fui um cara centrado, mas não tinha aqueles critérios que tem a Assembleia de Deus. Sem gravata, tu não sobe no púlpito. Sem barba, você não prega. Se tiver com barba, não prega. Tem isso. Tem igrejas que são usos e costumes, né? Que cada igreja tem a sua visão. A minha maior preocupação, Rodrigo, não é nem a questão do estereótipo, né? A aparência. A minha maior preocupação é se as coisas por fora estão contaminando as coisas por dentro. Né? Porque nem todo mundo que santifica por fora, santifica por dentro. Mas todo mundo que santifica por dentro, santifica por fora. Se o cara dizer que mudou por dentro e não sentiu vontade de mudar nada por fora, meu irmão, alguma coisa tem errado. Sabe? Existem coisas que o Espírito Santo, ele me incomoda individualmente. Isso, independente de placa denominacional, o Espírito Santo me incomoda. E não precisa alguém colocar uma placa em mim e dizer você deve ou não deve fazer. Não, tem coisas que o próprio Espírito fala, cara, mude isso aí, por amor fulano, por amor Deltrano, é o que Paulo pregou lá, né? Se for preciso, abra mão de certas coisas para que pessoas sejam salvas. Se comer isso está fazendo alguém pecar, então deixa de comer, para que as pessoas sejam transformadas, entendeu? Então a minha preocupação é sempre por dentro, é uma reforma por dentro, uma transformação por dentro. O cara que está no secular, que está cantando lá no mundo lá, tocando no mundo lá, ele está na igreja, pastor, você acredita que Deus pode usar um cara, então, que está lá como músico, ganhando lá o trabalho dele e sendo usado como instrumento para transformar a equipe da Ivete Sangalo? Eu até acredito que Deus pode usar um cara desse lá para ser sal da terra durante um tempo. Eu acredito que ele possa fazer a diferença. Mas a partir do momento que ele viveu uma experiência real com Deus, cara, um negócio forte. Meu irmão, ele vai viver umas cobranças que... Ele vai tomar uns murros que não vai precisar pastor dizer para ele. Eu tô falando isso porque eu não sou só pregador, eu pastorei a igreja também. Eu pastorei, inclusive... Fala, meu amigo, tudo bem? Betinho. Tranquilo? Aleluia. Eu não sou muito de café, não, mas obrigado. Então manda pra gente que... Tem mais água aí, pastor? Água eu bebo bastante. Água, Betinho. Manda água que... O pastor tá pra molhar a palavra. Eu tive uma ovelha... molhar a palavra. Eu tive uma ovelha... Quando participava com ele lá dos bastidores, antes de tocar, ele tinha que se vestir com as roupas que o cantor mandava, que era referente às entidades, né? A adoração às entidades que ele tinha lá, que é o que ele pensava, era os princípios que ele tem. Eu não estou aqui também para julgar a atitude do cantor. Né? Cada um tem a sua percepção de fé.
Só que, como cristão, ele tinha que participar de certos tipos de rituais, de cultos, que eram contrários aos princípios dele. Eram contrários à visão dele. Se converteu, foi para minha igreja. Pastor, é meu ganha-pão. O que eu faço? Eu sustento minha família com isso. Me procurou e disse, aí, pastor, o que eu faço? Eu abro mão? Falei, meu filho, eu vou orar por você. Você continua com a gente e trabalha. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai te dar a resposta. Eu não vou impor para você um tipo de julgo para que você saia porque o pastor falou. Sabe? Você tem que viver a tua experiência com Deus. Sabe por quê, Rodrigo? Porque se ele ficar baseado naquilo que eu falo para ele, ele não vai se sustentar. Você não se sustenta com a opinião dos outros. A opinião dos outros, ela dura durante um tempo, depois cai, cara. A palavra cai. O que mantém você é o evangelho, é o que você viveu com o evangelho. Você tem que viver uma experiência real. Se a experiência for real, amanhã ou depois pode acontecer o que for, você não desvia da fé. Mas tem que ser real. Eu falei para ele, vou orar por você, cara. Começou a incomodar, começou a se sentir mal com a situação, começou a queimar no coração dele o desejo de sair. Ele começou a perceber que aquilo ali estava afastando ele da fé. Porque ele estava dentro da igreja, cantando, e tendo que participar daquele ambiente. Então, para ele, a música estava relacionada com a mesma coisa. Ele não estava vendo muita diferença de tocar, de cantar e adorar dentro da igreja. Ele não estava conseguindo enxergar muita diferença. Até que chegou o ponto que ele falou, eu vou largar. Eu não consigo. Isso está me fazendo mal. Eu vou largar. Então eu parto desse princípio. Eu acredito que tem pessoas que têm um nível de maturidade de fé, que possam entrar num ambiente desse como um propósito para ganhar alguém, para pregar para alguém, para transformar a vida de alguém. Mas eu, Rodrigo Santana, não é Deus, Rodrigo Santana, segundo a minha opinião, eu não acredito que um cara que viveu uma experiência com Deus, que comece a ficar num ambiente desse, não se sinta incomodado, sabe, para sair de lá. Eu não acredito. Principalmente em relação à música. É uma profissão qualquer. Eu tenho um preconceito com a área da música. Por quê? Porque na minha concepção a música ela não nasceu na terra, ela nasceu no céu, meu amigo. Caramba. Eu não acho que a música nasceu na terra. Eu acho que a música nasceu no céu. Entendeu? Eu acho que Deus fez a música para ser adorado. Deus fez a música para ser adorado. Eu também não vejo que esse ritmo é do inferno. Não acredito em ritmo, em música do diabo. Eu acho que tudo que Deus toda música, todo tipo de instrumento, todo tipo de musicalidade vem do Senhor. Eu acredito que o homem pode deturpar o que vem de Deus, mas a construção da música vem de Deus. Você vê que quando, se não me falha a memória, Ezequiel ou Isaías, acho que Ezequiel fala que quando Lúcifer foi criado, né, a maioria dos teólogos acreditam que aquele versículo está se referindo ao diabo, fala que ele foi criado com um som de alaúde, com um som de tambores, com um som de pífaro. Pô, isso aí é a estrutura musical. Toda. Alaúde, instrumento de corda. Pífaro, instrumento de sopro, né? Tambores, percussão. Aí já monta a estrutura da música. Ele foi criado com instrumentalidade, ele foi criado com música. Ele foi criado com essa função, entendeu? Quando você se converte, você passa a entender o propósito da música, que você nasceu para louvar a Deus e adorar o Senhor, eu acho que não tem como você não se sentir confrontado num ambiente onde você sabe que está oferecendo aquilo que Deus te fez somente para Ele, exclusivo para louvor dEle, para adoração dEle, e você está oferecendo aquele talento que Deus te deu para outras coisas, entendeu? Então eu acho que na área da música você deve se sentir muito confrontado. Eu tenho essa discriminação porque eu acho que a música não nasceu na terra, a música ela nasceu no céu, né? Deus fez a música para ser adorada. A partir do momento que você nasceu de novo, você entende que o seu corpo, a sua vida, a sua mente, seus pensamentos, sua alma, tudo que você tem é voltado para louvor e para adoração a Deus, entendeu? Boa. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor.